Meu padrasto vendeu a casa que minha mãe deixou de herança sem falar nada para mim. Tava eu aqui em casa começando a fazer meu almoço quando eu escuto bater lá fora. Que eu saio lá fora, tinha um homem junto com a sua esposa falando que tinha comprado aqui em casa. Daí eu falei pra ele, mas que história é essa? Vocês devem ter caído em algum golpe, porque essa casa aqui não tá à venda não. Daí eles já foram me respondendo assim, a gente não caiu em golpe nenhum não, a gente comprou essa casa aqui de fulano. Daí eles já foram falando o nome do fulano, quando eles falaram eu percebi que era o nome do meu padrasto. Daí falei pra ele, olha, o que acontece, esse nome é do meu padrasto, só que assim, essa casa não é dele, essa casa foi deixada de herança pela minha mãe. Então ele não tinha direito nenhum de vender essa casa aqui. E me diz outra coisa, ele passou alguma documentação pra vocês? Daí ele foi logo respondendo, passou sim, passou a documentação da casa todinho pro meu nome. E ainda falou assim, eu fiz o pagamento certinho pra conta dele, quando a gente foi no cartório. Isso que ele falou, eu já fui começando a ficar nervosa, sabe? Por como é que ele conseguiu passar o nome de uma casa, sendo que a casa não era nem dele, era da minha mãe. Ele me respondeu assim, eu não sei qual foram os métodos que ele conseguiu essa casa, mas a casa estava no nome dele e ele me vendeu. E outra coisa, eu vim aqui avisar você, porque quando eu comprei ele me falou que tinha uma pessoa morando na casa. Daí eu já vim te avisar pra tu desocupar essa casa aqui, eu te dou um prazo de 30 dias, porque eu vou ter que querer mudar com a minha esposa e meus filhos pra cá. A gente morava em outra cidade e agora a gente vai morar aqui. E nisso que ele falou isso, ele entrou dentro do carro, mas a esposa dele e foram embora. Eu já fui logo correndo na casa desse meu padrasto, saber por qual motivo ele vendeu a casa, sendo que a casa tinha sido deixada pela minha mãe de herança. Eu cheguei lá na casa dele, ele já foi com aquela cara dele, sabe, fechada pro meu rumo, me perguntando o que é que eu queria na casa dele naquele horário. Daí eu não cortei conversa, fui logo falando direto pra ele. Olha, é o seguinte, foi um homem lá mais a esposa, dizendo que tinha comprado aquela casa que minha mãe deixou de herança. E como é que tu conseguiu vender uma coisa sendo que minha mãe deixou de herança? Realmente, sua mãe deixou ela de herança, mas foi pra mim, não pra você. Ela passou em vida aquela casa pra mim. E ainda continuou falando assim pra mim. E outra coisa, já que ela deixou a casa pra mim, eu posso fazer dela o que eu quiser. E eu achei melhor desfazer dela, até porque eu nunca gostei de morar naquela casa, junto com você e junto com ela. E tu lembra uma vez que eu te falei que tu ia sair daquela casa por bem ou por mal? Pois é, esse dia chegou, você vai sair nem que você não queira, porque a casa agora tá vendida. E aí eu fui no cartório pra ter certeza mesmo se minha mãe tinha passado essa casa pro nome dele enquanto ela tava viva. E sim, minha gente, ela tinha passado a casa todinha pra ele, e fora a casa ela passou outros bens também pro nome dele. E só agora que eu vim descobrir. E agora que eu descobri, eu vou ter que sair da casa, porque a outra pessoa que comprou já vai querer se mudar pra ela. E com tudo isso eu tô muito triste, porque eu fui criada dentro dessa casa. Afinal de contas, essa casa foi deixada pelo meu pai quando faleceu, para minha mãe e para mim. Mas minha mãe não teve nenhuma consideração quando passou pro nome do marido. Também acho que eu não tenho nenhum direito, afinal de contas ela passou em vida a casa pro nome dele. E aí, minha gente, vocês acham que se eu recorrer na justiça eu vou ter algum direito? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês.